aprendemos a pronunciar certinho, porque existe o GECAN, que é pai da casa, mas é uma satisfação. Léo fez as contas aí, tem alguns meses, né? Tem alguns meses. Mas a gente teve também algumas situações mais familiares, tivemos que viajar e eu me lembro que cancelamos algumas palestras, mas estamos sempre aí. Enquanto vocês aturarem, a gente vem. O devedor precisa de emprego, né? Como é que eu vou pagar as contas? Então, vocês têm que nos dar serviço. E aluno precisa de professor. É isso. Queridos, o tema de hoje é assim, parece, né? Parece, mas quando a gente vai estudando ele não parece nada de superficial. Ele é muito profundo. E a doutrina espírita, como talvez nenhuma outra, ela vai desdobrar bem detalhadamente o que é obediência e o que pode ser resignação. É claro que nos poucos minutos nós não conseguimos esgotar o tema, mas diz, né, que o professor aí deixa as dúvidas, né, que às vezes a dúvida vai esclarecer muito mais do que se fosse esmiuçar os conceitos do que seja. O capítulo 9, Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, do Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai trazer as bem-aventuranças lá de Mateus, capítulo 5 de Mateus, famoso capítulo 5 de Mateus, aquelas 9 bem-aventuranças, e vai dizer assim em Mateus 5, versículo 4: bem-aventurados os brandos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Aí já está em Mateus 5, versículo 9. Kardec, gente, ele é o pedagogo. Ele tem formação nas escolas de Pestalozzi. E Pestalozzi, ele era avançado no seu tempo. Só para nós termos uma ideia dessa formação do codificador, Pestalozzi naquela época, então é idos de Kardec é de 1804, ele criança, né, atento nas escolas lá de Iverdun, na Suíça. Pestalozzi já tinha umas ideias assim bastante revolucionárias na educação. Ele trabalhava com internato, né, de meninos, né, meninas não faziam parte, e os pais iam lá, levavam os meninos e queriam corrigenda, queriam uma educação mais dura, e Pestalozzi, ao invés de bater, ele abraçava, ele mostrava um outro lado. E claro que Kardec, tendo essa formação, ele vem com uma formação, digamos, um tanto livre, inclusive para fazer o estudo, a pedagogia dessa nossa doutrina. Quando eu digo livre, ele veio um tanto quanto assim, preparadíssimo para entender dogmas e saber qual que era do bem e qual que não ia fazer tão bem assim. Por isso que nós temos um codificador desprendido de certos dogmas, bastante característicos da época, religiosos, dogmas fortes que faziam, digamos, a religião das pessoas da época. Ele vem com esse livre pensar. E aí nós vemos aqui a pedagogia dele. Como é que ele organizou o Evangelho segundo o Espiritismo? Ele destaca lições do Evangelho de Jesus, coloca no início, como ele fez agora: bem-aventurados os brandos, bem-aventurados os pacíficos. Ele vai fazer um comentário disso e depois ele diz assim: agora vamos tomar a lição da espiritualidade. Por isso que nos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, a primeira parte é o Evangelho de Jesus, a segunda Kardec comenta, e a terceira os Espíritos mandam informação sobre a matéria. Claro que também muita coisa sobre inspiração espiritual do Espírito de verdade que comandava, né, a codificação. Então Kardec faz isso. Vamos fazer um parênteses.
tem um capítulo que é exceção, a gente não pode esquecer. Capítulo 20, Kardec não faz comentário nenhum. E por quê? O que o capítulo 20 do Evangelho do Espiritismo traz? Acho que ele já colocou no 20 para a gente não esquecer, número redondinho. Vai falar da missão dos espíritas. Kardec não intervém. Tudo que está lá dito para nós foi a espiritualidade que mandou. Inclusive diz assim, uma das mensagens: espíritas, sejam mais ditosos do que Tomé e acreditem nos fatos da mediunidade, porque sem mediunidade a nossa doutrina não existiria. Olha o chamamento que o Espírito está fazendo. Nós vamos pular então do número 1, 2 desse capítulo 9 para a obediência e resignação, que é o tema de hoje. E o Espírito é Lázaro. Vai trazer assim: a doutrina de Jesus ensina em todos os seus pontos a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura e muito ativas, se bem os homens erradamente as confundam com a negação do sentimento e da vontade. E aí a casa que prepara os temas das palestras, a gente nota que o GECAM e o GECAM fazem isso. Colocaram aqui, nessa segunda parte, uma mensagem do livro Renovando Atitudes, pelo Espírito Hamed, de Francisco do Espírito Santo Neto, capítulo 15, que é servilismo. Vamos para o final da frase agora interpretar. Porque Lázaro está chamando a atenção que são resignação e obediência, são duas virtudes irmãs da doçura, mas não é para nós confundir ela com negação de sentimento nem da vontade. Viu como as palavrinhas começam a fazer significação? A resignação, eu me omito, a situação está na minha frente e eu não faço nada. Então é negação do sentimento e da vontade. Por isso que a casa prepara e coloca a bibliografia e coloca o contraponto, digamos, do que seja obediência e resignação, com uma visão, com a outra visão, a visão do outro lado do que seja o que Lázaro está desenvolvendo aqui. Lázaro, digamos assim, deixou a tinta, né? Ele deu as tintas, né? Agora alguém vai desdobrar. A doutrina é organizada, né, gente? Nós vamos ver então essa mensagem também de Hamed aqui nesse sentido. Lázaro diz assim: a obediência é o consentimento da razão e a resignação é o consentimento do coração. Obediência é consentimento da razão. Eu me proponho a ser obediente. Mamãe coloca uma coisa para pai, para mim, eles querem o meu bem. Eu concluo que isso é o bem. Eu uso a razão para fazer isso. Aí eu obedeço. Se não obedecer, e às vezes é complicado, né? Os seres são diferentes nos seus pensamentos, mas muitas das vezes a gente caminha, eu falo por mim, na juventude, né? Em outros, a gente usa da rebeldia. Somos rebeldes. Talvez o contrário de obediência seja rebeldia. A gente não atende o chamado e nos rebelamos então contra algumas situações. É uma parte que às vezes muitos genitores, e aí quando eu falo genitores temos que ampliar para aqueles que têm os cuidados, falando num foco mais familiar, né? Mas também na educação, até da evangelização e outros amigos espíritas, irmãos que a gente sabe que trabalham até com as crianças em outras instituições. Às vezes o espírito vai fazer o próprio caminho.
Ele vai escolher. Por mais que a gente faça alguma coisa, Ele vai trilhar um caminho mais dolorido. E a gente não pode viver a vida do outro. É a experiência dele. Então Ele vai transitar, digamos, por caminhos que a gente não pode evitar. Muito bem, lá no livro Consolador tem uma parte especial que só fala isso, né? Uma das perguntas feitas para Emmanuel, ele vai dizer: chega num momento que se faz tudo, até o filho chegar à vida adulta, não teve resultado, larga-se para Deus. É o que às vezes resta, mas não quer dizer que é abandono, né? A gente não abandona, continuamos com as nossas orações sempre em prol dos nossos, mas acontece então nessa situação. A resignação e o consentimento, a resignação é o consentimento do coração, vai dizer forças ativas ambas, e porquanto carregam o fardo das provações que a revolta insensata deixa cair. É o que nós estávamos falando. Cada ser às vezes tem o seu próprio caminho. Emmanuel, no livro Emmanuel, o livro tem o nome do Espírito, né? Lá no capítulo 5, ele vai desenvolver toda uma questão sobre a experiência e vai dizer da necessidade da experiência para a nossa evolução. É coisa de Deus, é uma faculdade de Deus a experiência. Nós necessitamos dela. A primeira vez que talvez bateu um raio e o homem viu um fogo, ele pôs o dedo para ver o que era, né? Queimou, aprendeu. Um rio caudaloso, a correnteza leva para baixo, não para cima. A experiência leva a nós aprendermos, então nós necessitamos dela. Faz parte do mundo de Deus, carregando os fardos das provações. Nós temos que saber das coisas. Nós temos que furar a latinha de azeite com 2 furinhos. Eu estava contando uma parte da minha infância, que nós via as latinhas quadradinhas de azeite, os jovenzinhos nem sabem o que é isso, né? Na nossa época, quadrada a lata. Aí fazia 2 furinhos, um de cada canto na diagonal. Por quê? Tinha que entrar num para sair o outro. E mamãe furou, nós juntos lá, acho que ela fazendo bolinho de chuva, né? E eu digo, a mamãe faz 2 furinhos porque hora ela põe com a direita e hora põe para a esquerda, né? Na minha inocência de criança, lá nos 7 aninhos. E ela disse, não, é porque tem que entrar. Aí ela tapou o dedo e tentou, o azeite não sai, né? Então ela estava ensinando o que? Para nós. Essas experiências, tudo que a gente tem que passar. Bom, continua assim. Jesus foi a encarnação dessas virtudes. Obediência e resignação. Que frase bonita, né? Então, se Jesus foi essa encarnação desses 2 institutos de Deus, e Ele é sim o nosso guia e modelo, nós devemos então nos espelhar de como que Ele foi. E muitas situações da minha vida, e para meu desespero eu não sigo, né? Eu me pergunto assim, estou na frente da situação, Jesus faria o que eu vou fazer? Ou o que eu pretendo? Ou o que eu não pretendo fazer, porque a omissão também é uma atitude, né? Eu me omitir também é uma atitude. É essa resignação que depois realmente vai tratar como servilismo. Eu também não faço. Então, se Jesus, Ele é a encarnação, nós vamos, nas palavras de Lázaro, a humanidade deprimida brilhasse os triunfos do sacrifício e da renúncia carnal. Quantas vezes então Jesus fez isso? Vamos contar uma cena dele? Será que ele fez mesmo? Por isso que a gente tem que ir para Jesus. Por isso é importante estudar o Evangelho, né? E estudar o Evangelho, gente, é impressionante. A gente começa a estudar e começa a caminhar com Jesus. Parece que a gente está lá. Nessa passagem, Jesus está
chamada Última Ceia. Ele está com os apóstolos, está se despedindo. Ele já tinha anunciado várias vezes, no mínimo 4 vezes, que ele partiria, porque se ele não partisse não viria o outro Consolador, que a gente diz que é a doutrina espírita. Eu tenho que ir para preparar, ele disse assim, né? Gente, ele sabe que Judas vai trair ele. Ele conversa com os apóstolos e fala da traição, e ele dá uma chance ainda para aquele espírito, mas ele não vai intervir. Sou eu, mestre? Alguém pergunta. Ou será eu? Eles perguntam entre si. Jesus diz claramente: para aquele que eu entregar agora o pão, este será. E ele entrega para Judas. Ele está dando chance para Judas repensar o que ele vai fazer. Mas Judas, né, no seu, digamos assim, alvoroço até político, com outras ideias, não era de tanta maldade, mas ele queria vitória sobre os dominadores, tinha todo um contexto, ele não consegue e ele dá o passo. Judas passa pela experiência, como falamos, e quantas de nós já fazemos isso também. Mas nós temos alguns mecanismos para pôr a nosso favor. A gente usa pouco. Eu digo a gente porque eu, né? É força de expressão, né? Tem gente que não usa. Mas a gente fala nessa coloquial, né, do português, a gente. Então vamos lá, o que a gente faz? Cada época é marcada assim com o cunho da virtude ou do vício que a tem de salvar ou perder. Gente, isso aqui chega a balançar a gente, dói, porque é uma pura realidade. Vamos ler de novo? Cada época é marcada, nós estamos numa época agora, só vamos raciocinar. Assim, com o cunho da virtude ou do vício que a tem de salvar ou perder. Então, cada época, e eu acho que é um planejamento divino, a gente acha, não tem certeza, né? Que Deus, nas nossas provações, vai largando as coisas para nós a prestação. Agora se encontraram recentemente 2 grandes presidentes das 2 maiores potências mundiais, e um dos itens para discutir é uma nova droga que vem vindo aí, né, em meios químicos, um comprimidinho que faz um estrago danado. É ou não é uma provação os vícios da época para a gente tratar? Se ele vem, se as coisas vêm, de alguma forma elas chegam até nós, é porque Deus permite, e Ele está pedindo para nós essa experiência, Ele está solicitando para nós enfrentarmos essas provações. Agora, como é que nós vamos distinguir entre o bem e o mal? Como é que eu vou saber fazer a escolha disso? Aí a doutrina é bastante esclarecedora. E nesse item 8, obediência e resignação, diz assim: a virtude da vossa geração é a atividade intelectual. Seu vício é a indiferença moral. Gente, a espiritualidade assinalou aqui para nós entre a virtude e o vício da época. A nossa geração, a virtude é a atividade intelectual e o vício é a nossa indiferença moral. Eu já me debati com esse tema e já fui procurar em outras filosofias e até doutrinas. Eu não encontro esse princípio da doutrina espírita e não em outra, nenhuma outra. É esse princípio aqui que está dizendo. O que Lázaro está nos dizendo aqui? Que nesse complexo espiritual que nós somos, Deus nos colocou 2 faculdades. Uma é a capacidade intelectual e a outra é a moral. Só que a moral não vem antes da intelectual. Esse é o princípio básico da doutrina.
É isso que a humanidade ainda não viu. Por isso Lázaro alerta que a atividade intelectual ela é uma virtude. Eu alcanço as coisas primeiro pelo intelecto, mas eu devo carregar junto a moralidade e não usar a inteligência para o mal, digamos. E aí destacamos as questões 780 e 780A. Kardec pergunta: esse codificador preparado, pedagogo, que organizou o Evangelho como os outros livros, numa sequência pedagógica para nós entendermos ela. Ele está fazendo esse chamativo, ele se deu conta disso, Kardec. O Livro dos Espíritos diz, ele desdobra depois as outras obras com base no Livro dos Espíritos, e a espiritualidade ajuda. Lázaro está dizendo assim para nós, sabe o que eu estou dizendo aqui sobre intelectualidade e moralidade? Agora vocês voltam lá na questão 780 da primeira obra para reforçar. É interessante fazer esses links nas obras básicas. É um sonho que eu tenho, já faço alguns, né? Então vamos para a questão 780, que é o livro básico, o Livro dos Espíritos. O progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? A espiritualidade é categórica, decorre deste, mas nem sempre o segue imediatamente. Questão 192, 365, e tem várias que Kardec permeia essa questão. Então está bem dito. O intelectual, ele vem... Não. A moral não vem antes, decorre deste. Não tem dúvida a palavra. Aí a gente vai nas traduções várias que tem, né? No Livro dos Espíritos, de vários autores. Salvador Gentilini, Evandro Noleto, Guilom, todas decorre. Não tem erro da palavra original, então. Então, a moralidade, ela decorre da intelectualidade. Conclusão nossa: pequenos seres aqui fazendo interpretação de grandes obras, vamos ser inteligentes. Vamos colocar a inteligência a nosso favor para nós adquirirmos moralidade. Questão 780A. Como o progresso intelectual pode engendrar um progresso moral? É a grande pergunta. O codificador é muito bom, né? Ele fez a pergunta, ele recebeu a orientação que a intelectualidade ela se dá antes, e agora ele quer um meio prático de como isso acontece. A espiritualidade responde: fazendo compreensíveis o bem e o mal. É para isso a intelectualidade, e não para nós ganhar dinheiro em cima da ingenuidade dos outros ou levar vantagem em poderes ou situações dos outros. É para distinguir o bem do mal. Até o fazemos, de novo eu falo por mim, que já fiz muita coisa que não tem outra explicação a não ser daquela resposta, que é outro princípio da doutrina espírita, que nós somos criados puros e ignorantes. Por ignorância a gente às vezes peca. Até por ignorância ou até alguns egoísmos ignorantes, eu diria. Ando na estrada, faço a minha velocidade e olho só para frente, só para o meu objetivo. E o objetivo do outro está onde? Tem uns que voam com o objetivo e passam a gente, né? Está nos espelhos retrovisores da máquina. Tem gente atrás. Eles também têm objetivos de vida, eles estão indo na mesma direção do que eu. Então, falando em relação aqui, eu tenho que acelerar o meu carro dentro do movimento da via para também não atrapalhar. Mas e se a pessoa que está no volante, ela tem lá as suas limitações? Aí devemos compreender, né? É uma pessoa com alguma necessidade, mas também não perdeu os objetivos da vida dela. Ela tem os mesmos objetivos. Essa relação do espelho, que a gente não olha,
De novo, falando a gente, é porque eu falo de mim, né? A força da expressão. Que deveríamos olhar muito mais e às vezes atrapalhamos quem está vindo. É esse egoísmo um tanto ignorante. Eu não coloquei a minha destreza, o meu intelecto para aprender, fazendo as minhas experiências de usar mais os espelhinhos. É só um exemplo pequeno do que a gente... E o que responde, então, como meio prático para engendrar a moral? Fazendo compreensível o bem e o mal, o homem desde então pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Gente, isso é magnífico, porque quanto mais eu sou inteligente e eu caminho com o bem, eu desenvolvo o meu livre-arbítrio para o bem. Por isso a inteligência é tão importante na nossa vida de hoje. Tem pessoas que às vezes a gente ouve assim, mas eu não sou inteligente. Claro que nós não somos inteligentes em tudo. Não podemos, nós estamos numa fase das nossas experiências. Quais são as minhas qualidades que eu tenho nesta vida? O que eu sei fazer? Descartando por completo a ociosidade e a preguiça, porque isso não é faculdade, né? Nós temos que fazer alguma coisa. Mas todos nós viemos com dons. Todos. Essa é a nossa missão. Então vai ser aquela pessoa que vai ser o bom advogado, o bom cirurgião que precisamos nas nossas fases da vida. Aquele eletricista, que nem veio um garoto lá e começou a montar os fios, eu fiquei impressionado, não sei como é que ele tem tanta inteligência, ideia de montar os fios diferentes, apaga lá, acende aqui, faz, ele tem tudo. Então todos nós temos sim esse desenvolvimento, e é para o engrandecimento, o desenvolvimento no nosso livre-arbítrio. Vamos historiar um pouquinho agora. Será que Jesus falou sobre inteligência para alguém? Ele falou hoje, mas a gente passa na história assim, no Evangelho muito rápido e não se dá conta. O capítulo é 15 de Mateus, vai do versículo 10 a 20. O que Jesus está fazendo? Diz o texto de Mateus, tem um monte de gente com ele, mas é um monte, eu acho que considerável, até porque no capítulo 8 de Mateus vai falar da multidão, né? Vai falar de quanto Jesus acolhia. Então Jesus está com um monte de gente. Jesus é ocioso? Preguiçoso? Não. Até acho que ele descansava um pouquinho para dar chance para os outros, né? A espiritualidade que ele tinha. Ele vai olhar para aquelas pessoas e vai dizer assim, para chamar a atenção. Está lá naquele burburinho, né? Todo mundo. Ele diz assim: ouvis e aprendei. Epa, vai vir lição. Ouvis e aprendei. Jesus diz assim: não é o que entra na boca que é imaculado, e sim o que sai, porque está no coração. Então Jesus fala isso, né? Não é o que entra na boca que pula o homem, e sim o que sai da boca. Tem os discípulos que ficam preocupados. Na plateia tem os fariseus, escribas, vamos falar assim, os Jesus da época, e eles ouvem os burburinhos. Os discípulos correm até Jesus e dizem assim, tá bom, motor, né? Isso é para acordar a gente. Mestre, eles ficaram indignados contigo. Você atentou contra a lei dos antigos, que manda lavar as mãos antes da refeição para se purificar. Aí Jesus vai dizer assim: são cegos guiando cegos.
E cego guiando cego, eles vão cair no buraco. Pedro, gente, Pedro está ali do lado. Talvez nós não tenhamos dimensão de quem foi Pedro, mas Pedro foi muito bom para nós, porque ele está ouvindo isso e ele pergunta, ele instiga Jesus a dizer mais coisas. Jesus fala do perdão, Pedro está fazendo conta. Mestre, quantas vezes eu tenho que perdoar? Vocês entenderam? Pedro é uma consciência ali em aprendizado, né? Ele está colocando a inteligência para tentar aprender. Só que tem coisas que ele não alcança, mas ele vai perguntar. Eis a curiosidade, por isso que é bom alguém perguntar. Vai surgir alguma resposta. Aí Pedro está ouvindo tudo isso, nesse capítulo 15 de Mateus. Está lá atento. Jesus está falando de cego, está falando de lavar as mãos, está uma história aí. Pedro está atento. Gente, por que Jesus diz isso? Porque essa história do lavar as mãos na época e até hoje, né, em alguns segmentos, era uma ordem intransponível. Para você fazer alimentação, você lava as mãos. Depois algum outro sumo sacerdote disse, não é só as mãos, é o pulso também. Aí veio outro e disse, é as mãos, o pulso e o antebraço. Aí veio outro e talvez disse assim, é antes da refeição, é depois da refeição também, porque tem que purificar. Aí era antes, durante, depois, e aí já se começou a tomar banho. Imaginem Jesus com uma multidão, água escassa inclusive para tomar, e ter que lavar as mãos para... Jesus lança a lição, gente. Não é o problema o que entra na boca. Isso não vai fazer diferença, é o do coração. Aí entra Pedro, ele ouviu tudo isso e diz assim, mas Jesus, explica essa parábola tua, explica o que você está dizendo. Gente, o que Jesus diz para ele? Para eu não sair da letra aqui, gente, vamos ler aqui. O que Jesus vai dizer para ele? Pedro, nem mesmo vós tendes inteligência para entender isso. Viu como Jesus mexe na inteligência da gente? Pedrinho, eu estou falando que o problema não é a mão se tiver um pouquinho suja para comer. Sabe o que Jesus vai explicar para Pedro agora? Para ele despertar a inteligência de Pedro, para você crescer em inteligência? Jesus é muito simplório, gente. Ele diz, Pedro, o alimento entra, ele para no ventre e vai para a fossa. É o que Jesus diz. Por isso não tem maculação nenhuma. Alimento sadio de Deus Pai não tem maculação. Agora, o que você exprime do teu ser para fora, daí é outra coisa. Aí é teu coração. Aí você está falando do que é a essência, do que você é. Gente, então é interessante nós colocar, toda vez que eu me defronto com essa matéria, eu fico preocupado, porque eu não sei se eu coloco a inteligência para funcionar. E Jesus, ele deu uma chacoalhada em Pedro, né? Vamos falar assim, mas nem mesmo vós, Pedro, tendo inteligência para compreender essa mínima lição. Mas daí Jesus vai explicar. Explicou, Pedro entendeu que para na fossa, né, o excremento, lá, a alimentação, não macula ninguém, não tem problema. Então é isso que Jesus está dizendo para Pedro. Gente, essa é uma das visões então de nós atender sobre obediência e resignação. Ela vai passar pela inteligência. Avançando um pouquinho mais e vendo o contraponto da missão, como falamos, do Espírito Ramit, pelo médium Francisco do Espírito Santo Neto, no livro Renovando Atitudes, o capítulo é o 15, servilismo. E o que ele vai dizer sobre o que seja talvez assim o servilismo, né? A subserviência pode conter falta de iniciativa, passividade indesejável, complexo de inferioridade e uma imaturidade de personalidade. Mais adiante ele vai dizer assim: obedecer não é negar a vontade do sentimento,
mas exercitar o próprio poder de escolha para cooperar com os outros. Hammett, então, ele é preciso. A obediência, ela é para o bem. Já começa a fazer a distinção. Como é que é o meu desenvolvimento na questão 780A da inteligência? Eu distinguir o bem do mal. Eis aí agora a obediência. Então não é para ter aquela obediência cega, aquela obediência sem razão. Eu obedeço tudo que vem. Não é por aí. E ele vai desdobrar mais aqui. A obediência deve ser uma postura interna, racional, lógica, compreensiva e a mais consciente possível. Os problemas do servilismo, daí vem o título do artigo dele, ou da subserviência nas criaturas, foram gerados em muitas circunstâncias na infância, quando pais instigavam no medo e ameaça como forma de obter a obediência dos filhos. Hammett, como alguns conhecem, ele é um espírito que eu diria um pouco psicológico, ele adianta em algumas faculdades psicológicas da gente. Eu já fiz isso muito com a minha filhota. Tem que ir, né? Não faz isso porque bicho papão vai pegar, não é? Não fala assim. O que nós estamos fazendo? Não estamos explicando, estamos tirando a nossa autoridade e transferindo ela para um outro, que é o bicho papão. É ele que vai fazer às vezes, não sou eu. Claro que a gente tem que fazer algumas histórias para poder educar, mas não colocar o medo exagerado de algumas coisas. Até porque nós temos e recepcionamos os espíritos da nossa família e não sabemos a carga espiritual de cada um. Esse é um dos cuidados, então. Ele vai adiante e diz assim: esse modo forçado de obedecer aos outros desenvolve neles uma postura de anulação das próprias metas, pois substitui sua independência pela vontade alheia. Aí que está o cuidado. É esse o cuidado, então, entre o nosso título de hoje, obediência e resignação. Até que ponto a obediência, a resignação, vale como vontade dos outros? Aí nós vivemos em comunidade, nós vivemos em família. Algumas ações mais de Jesus. Que tal dar espaço para os outros? Deixar o outro falar um pouquinho. Mas é um absurdo. Pode até ser para nós, você já sabe mais. É a pergunta de Pedro. A pergunta de Pedro pode ter sido um absurdo para muitos. Só que Jesus, antes de falar, disse: Pedrinho, eleva um pouco a razão, o entendimento para compreender as parábolas. Tenha inteligência, põe ela para funcionar. Não receber tudo pronto, pensa aí um pouquinho. Mas Pedro pôs para fora e Jesus ouviu. Mas Jesus vai esclarecer. Ele não vai deixar o Pedro sem a resposta. Então, às vezes, gente, nessa questão entre obediência, resignação, tem muito diálogo entre um e outro. E nós podemos, então, deixar a pessoa, às vezes, responder. O tema está interessante, está carregando para um lado bastante educacional hoje. Deve ter as suas razões para isso, né? Depois alguém vai dizer assim, não. E por que isso, gente? Às vezes nós somos um pouco mecânicos, né? E negamos as coisas para o outro, e dizemos alguma coisa por alguma experiência nossa, que trazemos até da nossa infância, e não conseguimos, às vezes, abrir um pouco mais as situações para aquelas pessoas que estão ao nosso lado. Deixa ela falar. De repente ela vai falar um absurdo, né? Mas ela falou. Vamos num outro diálogo de Jesus. Jesus está com Nicodemos, né? O que Nicodemos diz para Jesus?
Vamos encurtar um pouco para não dar o tempo, né? É interessante aqui. Eu demorei um tempão para entender. Eu achava que o evangelista João tinha esquecido de escrever alguma coisa na história. Que Nicodemos chega para Jesus de noite, vai visitar Jesus e diz: mestre, tu faz tudo o que faz porque tu vem de Deus, tu é escolhido, faz tudo. Essa é a interpretação. Aí Jesus diz: Nicodemos, não. Tem que ir e voltar várias vezes. Olha a experiência, olha a vivência que todos têm. Tem que provar, tem que reencarnar, por isso que vai e volta. Gente, o que Nicodemos diz para Jesus? Alguns apontam como um dos mais absurdos, né, constantes da Bíblia. Mas eu, velho, vou entrar na barriga da minha mãe de novo? Não, Nicodemos. Jesus está explicando a reencarnação. Olha só. Agora a pergunta de Nicodemos deu chance para nós sabermos agora o que Jesus explicou sobre a reencarnação. Ele separa o corpo do espírito. Jesus dá toda uma explicação, claro, com as palavras da época, para aquele sacerdote fariseu que era doutor da lei entender um dos institutos talvez mais amorosos de Deus Pai, que é a chance da gente reencarnar. Então ele deixa tudo isso. Queridos, tem muita matéria. A gente só vai nesse livro agora do Monte Acima, de Emmanuel, só para destacar que Emmanuel vai dizer num capítulo, Coragem e Fé, é o capítulo 11 desse livro, um tipo diferente de coragem para nós. Porém, se espera dos seguidores do Cristo a coragem da fé. Por que é importante, antes da mensagem final, a gente fechar o nosso encontro com esse entendimento? Nós falamos antes, todos nós estamos passando pelo caminho do conhecimento, da evolução espiritual nossa. Todos nós em evolução. Assim é a criação de Deus Pai. Se nós estamos em evolução e não sabemos tudo, nós temos que ter a coragem da fé. Como é que falamos do capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, que a missão, que o capítulo todo é para o espírita? Acreditai nos fatos da mediunidade. Claro que distinguir o bom profeta daquele que não é bom profeta. As mensagens da razão, as mensagens amorosas. Coragem da fé. Nós temos, além da fé, a coragem da fé. Acreditarmos que as coisas estão ruins, o mundo está em guerra, muitas situações, né, calamitosas, mas a doutrina espírita, ela é consoladora nesse ponto. E se tem alguém que é preparado para entender que nós estamos numa fase de regeneração, não é assim que a gente diz? É agora. Então vai vir algumas provações, mas se eu tenho coragem na fé, eu sei que o mundo futuro, para onde todos nós estamos encaminhando, ele não é esse. Como é que a gente viu no item 8 do capítulo 9 do Evangelho? Que cada época tem a sua virtude e o seu vício. Por que nós temos? Porque Deus faz assim colocou, porque nós temos que nós mesmos lavar isso, né? É nós que vamos lavar. Jesus avisou isso também. Não passa um tiozinho da lei sem nós termos que lavar. É nosso, é a caminhada, é nossa. O que Nicodemos achou que Jesus era criado especial, né? É isso que ele foi dizer para Jesus. Você é ungido especial, Deus te criou já todo assim, você faz tudo o que faz. Aí Jesus diz: não, é isso que eu não entendia, gente. Por isso que eu achava que faltava diálogo, né? Eu não conseguia entender. Jesus diz: não, não é isso. Por isso que tem que nascer várias vezes, Nicodemos. Ninguém vem pronto. Eu sou prova disso, eu tive que fazer muitas vezes. Então é o nosso caminho. Queridos, o assunto é muito interessante. Quando a casa escolhe os assuntos, a gente vai desdobrando, estudando, e
fica com muita dúvida, muita preocupação, mas também mensagens que nem esse Coragem da Fé nos alenta muito. E a mensagem de hoje, Poesia da Ciência, que eu trago para fechar com vocês essa noite, não tem autor, está nas redes sociais, mas vai falar dessa forma de sabedoria que a noite toda aqui nós instigamos a nos propor, né? A termos mais inteligência, como Jesus pediu para Pedro ter, né? Tenha mais inteligência. Diz assim: a ciência é a poesia da sabedoria. A sabedoria é a poesia da experiência. A experiência é a poesia da felicidade. A felicidade é a poesia do amor. O amor é a poesia da esperança. A esperança é a poesia da fé. A fé é a poesia de Deus. Boa noite.